Embora muitas casas reais estejam registradas na história das mais diversas regiões e nacionalidades, pouquíssimas tiveram o destino do mundo em suas mãos. Dentre estas, nenhuma foi tão amada e odiada, tão poderosa e tão frágil, tão emblemática e tão intrínseca quanto os Habsburgos. De um isolado recanto em meio aos cantões suíços até o império onde o sol jamais se punha, do sonho da monarquia universal à sua deposição após um desastre militar completo. Uma história rica, cheia de reviravoltas e casamentos consanguíneos, marcada por muito mais vitórias obtidas por astúcia e sensibilidade política do que por glórias militares verdadeiramente única. A linhagem Habsburgo viria a ter poucos rivais quanto à duração de seu mando. Ela dominou a Áustria do fim do século XIII ao começo do século XX, de maneira ininterrupta. Mais significativo ainda, a única unidade política entre as várias regiões que por fim vieram a ser o Império Austríaco foi a identidade da dinastia reinante que pairava entre elas. O Estado Habsburgo sempre se manteve em grau incomparável com a base de poder familiar, uma coleção de heranças dinásticas sem um denominador comum, fosse étnico ou territorial. Ali, a monarquia alcançou sua mais autêntica supremacia. Muito do que se fala sobre a origem dos Habsburgo é duvidoso. Ganha caráter de lenda e heroísmo. Porém, conta-se que por volta de 950, após uma caçada, Guntram, um rico nobre da região da Alsácia, atual França, perdeu seu grande falcão de caça. Após muito tempo de procura, encontrou-o sobre um rochedo estrategicamente localizado. Seus descendentes construíram naquele local, 70 anos depois, um castelo, chamado Castelo Falcão, ou na língua alemã Habtsburg. Habt era a espécie do falcão, que eventualmente emprestou seu nome à família. O castelo passou a ser o quartel-general da família enquanto esta afirmava sua posição como uma das mais influentes da região. De início, eles não eram nem ao menos a família mais importante das cercanias. Entretanto, a partir de Werner, primeiro conde da família, eles passaram a ganhar importância e poder, e no século XIII veio o estrelato. O engrandecimento da família veio numa hora propícia. O Sacro Império Romano Germânico vivia uma séria crise. Desde a morte do último imperador, Frederico II, em 1250, começou uma era de grandes hostilidades entre os principais nobres do império. Pequenas guerras eclodiram em toda a Europa Central, e 23 anos depois, após a intervenção papal contra a eleição de um novo rei muito forte, os eleitores rejeitaram a ideia de escolher um rei da França ou rei da Boêmia, em favor de um nobre menor, Rudolf, conde de Habsburgo. Seu nome apareceu como a solução perfeita, forte o suficiente para unir os príncipes menores e estabelecer uma paz no império, porém fraco o suficiente para não ter capacidade de recuperar a autoridade imperial, e já com 55 anos, provavelmente não teriam um reinado muito longo. Mal sabiam que estavam coroando um monarca enérgico, que governaria pelos próximos 17 anos com autoridade e poder crescentes. Ele foi coroado rei dos romanos no trono de Carlos Magno, em 1272. O Sacro Império Romano Germânico era muito relevante, especialmente na Idade Média, quando os sacro imperadores muitas vezes envolveram-se em lutas ferrenhas com o Papa pelas fronteiras entre o poder espiritual e temporal de ambos. O império foi se transformando cada vez mais em uma verdadeira confederação de componentes muito díspares, de pequenos feudos semi-independentes até reinos e ducados de grande porte e largamente autônomos. Desde o século XIII, o imperador era eleito dentre os líderes do império, 7 eleitores, sendo 3 príncipes bispos representando os territórios eclesiásticos e 4 príncipes laicos representando o poder temporal. Eram responsáveis por esse processo, normalmente repleto de artimanhas como suborno explícito. Muitas reformas foram feitas no sentido de tentar viabilizar efetivamente o império como Estado, mas as instabilidades religiosas causadas pela Reforma Protestante e pela Contra-Reforma deram fim a qualquer pretensão unificadora por muitos anos. A existência do Sacro Império foi, em grande parte, a responsável pela demora da Alemanha e da Itália em atingirem a unificação nacional, que só ocorreu no final do século XIX. Nem todo mundo aceitou a eleição de Rudolf. O rei da Boêmia, Otakar II, que disputava a eleição, se colocou contra o imperador. A guerra entre os dois era questão de tempo. Acontece então um momento decisivo na vida dos dois reis.
Buscando reafirmar sua autoridade, Rudolf conclama Ottokar a comparecer à dieta imperial para prestar seus votos de vassalagem. Rudolf não tinha capacidade para guerrear contra Ottokar, nem de exigir diretamente os territórios para si. Entretanto, a recusa de Ottokar em comparecer uniu os príncipes ao redor de Rudolf, que bane seu rival e envia um exército diretamente contra Viena. O boêmio, pego de surpresa pela decisão imperial, ganha tempo para poder vingar-se ao implorar por paz, concordando com os termos pesados: casamento com os Habsburgo, perda da Áustria e da Caríntia e juramento de vassalagem ao imperador. Assim que a trégua foi feita, ele passa a organizar um exército gigantesco. Sem perder tempo, Rudolf organiza uma aliança à la Habsburgo, via casamentos, em conjunto com o rei da Hungria e o duque da Bavária. Manobra suas forças e surpreende Ottokar nas planícies ao norte de Viena, em Markfelde. Vencedor, ele adquiriu então para si o território que passaria a ser verdadeiramente considerado como Habsburgo, a Áustria, além de suas cercanias. Era o início de um grande império que entraria para a história. Porém, após a morte de Rudolf I, os Habsburgos não puderam manter-se na chefia do Sacro Império. Alberto, seu filho, pôde sucedê-lo em 1298 como Alberto I, mas foi assassinado em 1308. Eles acabaram sendo afastados pela poderosa Casa de Luxemburgo. Assim, os Habsburgos foram excluídos dos assuntos do Império. Quando a Bula de Ouro, que era uma constituição selada de ouro dada pelo soberano do Sacro Império, fixou em 1356 os 7 príncipes eleitores do imperador, os Habsburgos não estavam na lista. Suas terras suíças estavam ameaçadas pela nascente Confederação Helvética. Dessa forma, eles passaram a se concentrar na Áustria. Depois de quase 100 anos, a Casa de Luxemburgo foi extinta, permitindo aos Habsburgo recuperar a coroa imperial. A eleição de Alberto II em 1438 e a de Frederico III em 1440 marcaram o início de uma presença duradoura na chefia do Sacro Império. Os eleitores escolheram, desta época em diante, apenas Habsburgos, com exceção de um curto período de 1740 a 1745. Como as dinastias europeias eram por convenção determinadas pela via masculina, tecnicamente o ramo reinante da Casa Habsburgo extinguiu-se no século XVIII. O ramo espanhol terminou com a morte de Carlos II em 1700 e foi substituído no poder pela Casa Bourbon. O ramo austríaco extinguiu-se em 1780 com a morte da imperatriz Maria Teresa e foi substituída pelo ramo Vaudémont da Casa de Lorena na pessoa de seu filho José II. A nova casa sucessora nomeou-se Casa de Habsburgo-Lorena, que é a mesma da imperatriz Leopoldina. O catolicismo foi o ponto central de sua identidade, especialmente decisivo durante os turbulentos séculos XVI e XVII. Sua ligação com a religião católica dá-se desde os primórdios. Antes de tudo, um Habsburgo deveria ser um católico piedoso, cumprindo estritas rotinas de devoção pública que foram sendo criadas ao longo dos séculos. Por mais que essa piedade fosse uma fachada em muitos casos, vários dos imperadores e familiares entraram para a história como verdadeiramente devotos, exigindo de seus súditos zelo semelhante. A morte de muitos Habsburgos costumava ser também de maneira mais católica possível, conforme relatos diversos de inúmeros contemporâneos, deitados em suas camas, olhando fixamente para o crucifixo em suas mãos, após terem recebido os ritos finais de um sacerdote e com o nome de Jesus nos lábios. Essa postura de se entender como alvos favoritos da graça de Deus e seus favorecidos lhes foi extremamente importante nos períodos mais sombrios de sua longa história. Muitas vezes, o que lhes restava era de que Deus tinha algo melhor. Muitas casas reais e monarquias têm seus mitos de origem genealógica. Os Habsburgo não são exceção. Feitas para reafirmar a profunda aura de grandeza e de autoridade da casa, estudos continuamente eram feitos, passando a provar em uma linha que eles descendiam dos troianos a partir de diversas personalidades romanas, como Júlio César e Enéas. Por outra linha, que eles eram descendentes dos carolíngios e dos merovingios, dinastias reais francesas e posteriormente de Carlos Magno. E por uma última linha, sua história remontava ao bíblico Noé. Após ter tomado posse da Áustria, os Habsburgos começaram um processo de profunda identificação com os Babenbergs,
família que se tinha dedicado nos últimos 300 anos a desenvolver aquela região. No século XV, o rei húngaro Matias Corvinus havia escrito numa carta: "Que os outros façam guerra, vós, felizes austríacos, casem-se. O que Marte dá a outros, Vênus vos entrega." Esse passou a ser o lema que guiou a política de alianças matrimoniais dos Habsburgos. Um aspecto que chama atenção na história desta família é a capacidade de lucrar com a política de casamentos bem-sucedida, e também alguns golpes de sorte. Nações e reinos juntaram-se às posses familiares. A Espanha e Portugal e seus impérios ultramarinos, Hungria, Croácia, Boêmia, Milão, Toscana e diversas áreas no norte da Itália, Burgúndia, Países Baixos, Nápoles, além de Sicília e Sardenha. Por certo período, o sonho de uma monarquia universal realmente pareceu não só possível, como iminente. Ao contrário do que ocorreu em outras monarquias europeias, especialmente com a também germânica dinastia prussiana dos Hohenzollern, os campos de batalha não eram os principais responsáveis pelo poderio que os Habsburgos atingiram, mas sim os casamentos. O primeiro mestre desta arte matrimonial foi Maximiliano I. Seu pai, Frederico III, assustado com as ambições do Duque da Burgúndia, grande principado da época, procura casar Maximiliano com a única filha do Duque. O Duque morre no mesmo ano do casamento. Assim, os Habsburgo ganham uma vasta possessão de terra. O segundo casamento de Maximiliano, após a morte de sua esposa em um trágico acidente, lhe legou domínios e guerras com a França no norte da Itália. Maximiliano deu prosseguimento à política matrimonial. Orientou então o casamento de seus filhos e netos, para antagonizar com os franceses. Logo de cara, aconteceu um casamento duplo com os filhos dos reis católicos da Espanha. O filho de Maximiliano, Filipe o Belo, se casou com Joana de Castela e sua filha Margarida casou-se com o príncipe João, príncipe das Astúrias. Por acaso do destino e falecimento diversos, seu neto Carlos, filho de Joana de Castela e Filipe o Belo, passou a ser o primeiro monarca sobre cujo império o sol jamais se põe. Maria de Habsburgo, outra filha de Joana de Castela e Filipe o Belo, também trouxe grandes posses para a família. Em 1515, os Habsburgos fizeram aposta com os Jaguelônicos, os governantes da Polônia e a principal família da Europa Oriental. Ao arranjar um casamento duplo, eles arriscaram as próprias terras da coroa pela possibilidade de ganhar as terras dos Jaguelônicos. Maria casou com Luís II, que era rei da Polônia, da Hungria e da Boêmia. Porém, ele decidiu comandar suas tropas contra os avanços das tropas do sultão Solimão. Luís foi derrotado na Batalha de Morrax em 1526 e acabou morrendo afogado enquanto tentava fugir por um rio. Depois de sua morte, o irmão de Maria, Fernando, outro filho de Joana com Filipe, que era casado com a irmã de Luís, reclamou as coroas da Boêmia e da Hungria. A Boêmia e a Hungria tornaram-se terras da coroa dos Habsburgos, tendo sido reclamadas por todos os governantes habsburgos que se seguiram até Francisco José, o último imperador. Após a morte de Carlos V, seu filho Felipe II herdou, além da riquíssima coroa espanhola, territórios italianos e burgúndios, a coroa portuguesa e suas ricas e diversas possessões e colônias, enquanto seu tio, irmão de Carlos V, Fernando I, passou a ser o Sacro Imperador, governante dos territórios hereditários da família, a Áustria e adjacências. Também foi rei da Boêmia, Hungria e Croácia. Com isso, os Habsburgos governaram a maior parte da Europa e do mundo com duas linhagens da mesma família, uma produzindo os senhores da Espanha e de suas vastas possessões coloniais, e a outra, os Sacro Imperadores romanos e mestres da Europa Central. No ramo espanhol, essa incrível bonança geraria no futuro sérios problemas. O casamento de Felipe II com a rainha Mary I da Inglaterra não gerou filhos, mas sim rancor dos anglicanos ingleses, que se tornaria fatídico anos depois, com a guerra contra a Inglaterra e a derrota da invencível armada espanhola. Da mesma maneira, a falta de pretendentes de mesmo nível, dada a animosidade à França e o ódio aos protestantes, causou um crescente aumento no número de casamentos intrafamiliares, que eventualmente levou a um esgotamento da família. Algumas décadas depois, o último Habsburgo espanhol, Carlos II da Espanha, morreu sem descendentes, fazendo com que a coroa espanhola e suas posses fossem perdidas para sempre. Apesar de beneficiar politicamente os Habsburgos,
Essa política de casamento consanguíneo deixou severas marcas na genética da família. A mais famosa é a mandíbula ou lábio Habsburgo. Carlos V e Carlos II eram os mais destacados. Os rostos desses e de outros soberanos, como Felipe IV da Espanha, pai de Carlos II, por exemplo, estão bem documentados em pinturas. E olha que alguns pintores ainda amenizavam esses traços, o que é possível imaginar que os queixos eram mais avantajados. O precursor de tudo isso foi possivelmente Ernesto I da Áustria. Se a praxe fosse buscar gente de outras origens para os casamentos, o gene queixudo de Ernesto encontraria novos DNAs e provavelmente sumiria em sua descendência. Acontece que os Habsburgos, como outros nobres, apreciavam matrimônios com parentes, a conhecida endogamia. Era um jeito de preservar o sangue azul e estabelecer alianças políticas. A falta de sangue novo na herança genética, no entanto, perpetuava e acentuava características físicas indesejáveis, provocava o surgimento de doenças congênitas e aumentava a mortalidade infantil naquelas famílias. O nosso imperador Dom Pedro II também foi prognata. Especula-se que depois de adulto ele passou a usar sua famosa barba para esconder essa característica. Importante foi o papel que as mulheres dessa família desempenhavam. As arquiduquesas eram não só a moeda de troca para negociações de casamento, mas muitas vezes as governantes nominais, seja com seus maridos ou sozinhas de regiões diversas, tornando possível a administração das posses que seus tios, irmãos e sobrinhos simplesmente não teriam como gerir. Independentemente do sexo, governar para os Habsburgos era um assunto de família. Desde os primórdios da família, o conflito com os infiéis turcos otomanos assumiu um papel preponderante, de luta desesperada pela sobrevivência à válvula de escape, passando por um longo período de conflito entre iguais. A Áustria Habsburgo foi classificada sucessivamente como salvadora e último baluarte ocidental da cristandade, contra a incontrolável ordem islâmica. Após a fatídica Batalha de Mohacs, onde a flor da nobreza húngara e sua família real foram erradicadas pelos turcos, o destino da cristandade parecia realmente sombrio. Armênios, bizantinos, gregos, maronitas, coptas, sérvios, búlgaros, croatas, eslovenos e agora os húngaros. Toda a cristandade oriental, exceto os russos que já haviam sido dominados pelos mongóis, estava dominada pelos otomanos, e agora os latinos viam-se ameaçados. Embora os sarracenos já tivessem sido derrotados e a reconquista ibérica tivesse sido terminada, o norte da África era muçulmano, enquanto Rhodes, Chipre, Malta, Creta e Sicília eram cobiçados como pontos de apoio tanto por piratas quanto pela marinha otomana, sendo tomados um a um. Viena era o próximo alvo, sendo cercada em 1529. Com um exército 7 vezes menor, Fernando I bravamente defendeu com êxito o portão da Europa Central. Sem conseguirem uma vitória decisiva e castigados pelo inverno, os otomanos retiraram-se. Fernando teve que travar uma longa luta tripartite contra os turcos e Zapolya, o pretendente transilvano vassalo dos turcos. Esse conflito só terminaria em 1547, com a partição da Hungria em 3 zonas. Uma a oeste, governada pelos Habsburgo, um centro, ocupada pelos turcos, e um principado transilvano no leste, que a partir de então foi estado vassalo dos otomanos. A guerra contra os turcos nas planícies do Danúbio se arrastou por mais de uma década, de 1551 a 1562. Por todo o século XVI, a Hungria trouxe à dinastia Habsburgo mais custos de defesa do que ganhos. Ainda assim, mesmo com todas essas limitações internas e externas, os novos domínios representavam um vasto aumento potencial no poderio internacional dos Habsburgo. Persistente, Fernando se esforçou em construir uma autoridade régia em suas terras, criando novas instituições dinásticas e centralizando as já existentes. Embora ele não tenha conseguido impor uma moeda local e fixar impostos uniformes, a mais importante dessas instituições foi o Conselho Privado Imperial, que foi estabelecido em 1527, e logo se tornou o centro de todo o sistema de administração Habsburgo. E mais importante ainda foi a criação do Conselho de Guerra, em 1566, que coordenava as fronteiras militares. O principal objetivo era combater os turcos otomanos. Inicialmente, a grande preocupação dos Habsburgo perante o mundo cristão era de assegurar seus domínios e seus status perante as demais famílias do Sacro Império Romano Germânico.
A partir da coroação de Frederico III, contudo, eles conseguiram manter o título de Sacro Imperador de maneira praticamente contínua até a dissolução desta instituição, em 1806. Com sua posição assegurada, passaram então a alçar voos mais altos. Com a criação da linha espanhola, as preocupações passaram a ser combater a França e reconverter os protestantes príncipes do norte da Alemanha. O sonho de uma monarquia universal, condizente com o espírito da predestinação da família, pareceu diante da ligação entre esses dois rivais. A Guerra dos 30 Anos, último conflito religioso da Europa Central, assinalou também a limitação das ambições da família, que ficaria até o início do século XIX lutando apenas para manter suas posses. Mas a Paz de Westfália, ponto final da guerra, fixou os limites do poder imperial. O império viu-se cada vez mais dominado por príncipes territoriais, e os esforços dos Habsburgos para transformar uma monarquia estruturada estavam fadados ao fracasso. No século XVII, os Habsburgos ganharam um adversário à monarca universal, Luís XIV, o Rei Sol. Além disso, ganharam a dinastia à sua altura, os Bourbon. Para se contrapor a esse rival, Leopoldo I, sacro imperador da época, realçava em cada imagem sua os símbolos reais, como as insígnias, coroas, brasões e cetros, normalmente imerso em meio aos seus ancestrais, ressaltando a imagem de continuidade, de tradição e, acima de tudo, de esplendor e glória de seu reinado em torno de sua família. Leopoldo travou 3 guerras contra a França: a Guerra Franco-Holandesa, a Guerra dos 9 Anos e a Guerra de Sucessão Espanhola. Nesta última, Leopoldo procurou dar ao filho mais novo toda a herança espanhola, desconsiderando a vontade do falecido Carlos II, que queria que o neto de Luís XIV assumisse o trono, e no final acabou assumindo a coroa como Felipe V. Leopoldo iniciou uma guerra que logo engoliu grande parte da Europa. Os primeiros anos da guerra foram razoavelmente bons para a Áustria, mas a guerra se arrastou até 1714, 9 anos após a morte de Leopoldo, que mal teve efeito sobre as nações em guerra. Quando a paz voltou, não se poderia dizer que a Áustria emergisse tão triunfante quanto a guerra contra os turcos. Com a morte de Leopoldo I em 1705, seu filho mais velho assume, como José I. José continuou a Guerra de Sucessão Espanhola, tentando sem sucesso colocar seu irmão, o arquiduque Carlos, como rei da Espanha. Mesmo assim, conseguiu estabelecer o domínio austríaco sobre a Península Itálica, graças às vitórias militares do príncipe Eugênio de Saboia. Seu único filho homem morreu de hidrocefalia antes de seu primeiro aniversário. Assim, a sucessão dinástica estava ameaçada, pois ele tinha apenas 2 filhas, e sua esposa se tornou estéril após contrair sífilis dele próprio. Seu pai, que ainda estava vivo durante esses eventos, fez com que José e seu irmão Carlos assinassem o Pacto Mútuo de Sucessão, assegurando que as filhas de José teriam procedência absoluta sobre as filhas de Carlos, e que Maria Josefa herdaria o reino. José I morreu subitamente em 1711. Seu irmão assumiu o trono como Carlos VI, tendo apenas 2 filhas e não herdeiros varões. Então ele preparou cuidadosamente a pragmática sanção de 1713, pela qual declarou que seu reino não poderia ser dividido, e filhas mulheres poderiam também herdar o trono paterno. Quando morreu, teve lugar a Guerra de Sucessão Austríaca. Por fim, a pragmática sanção predominou, e sua filha Maria Teresa o sucedeu como rainha da Hungria e da Boêmia, e arquiduquesa da Áustria, embora sendo mulher, não tivesse sido eleita para o Sacro Império Romano, o qual foi assumido por Carlos VII. Depois de Carlos VII, porém, o marido de Maria Teresa, Francisco II, Duque de Lorena, foi eleito imperador como Francisco I, assegurando a continuação da linha dos Habsburgo. A dinastia floresceu novamente sob o comando de Maria Teresa. Foi a época do apogeu cultural da monarquia austríaca. Seus reinados corresponderam ao florescimento da cultura da Europa Central, a qual se mesclavam contribuições italianas, eslavas e magiares. A unidade do império se via assegurada pela língua alemã e pela centralização do poder. O casamento da arquiduquesa Maria Teresa com Francisco de Lorena originou a nova dinastia, a Habsburgo-Lorena. Maria Teresa fez eleger seu marido imperador do Sacro Império em 1745. Seu reinado foi um dos mais brilhantes. Reforçou a administração central, confiando a gestão das finanças em um diretório central. Criou um Conselho de Estado, departamentos ministeriais e uma chancelaria unificada para a Áustria e a Boêmia. O número de funcionários quadruplicou.
aumentando para 20 mil pessoas. Conservaram-se as dietas e as reformas não foram aplicadas na Hungria, que guardou seus privilégios. A Guerra dos 7 Anos viria sacudir novamente o Império Habsburgo. Em 1756, a Áustria se reconciliou com seu inimigo hereditário, a França, para combater o poder da Prússia e recuperar a Silésia. A aliança marca o começo da Guerra dos 7 Anos, que foi de 1756 até 1763. Foi estabelecida uma coalizão entre Áustria, França, Polônia, Suécia e Rússia, contra a Prússia e seus aliados. Mas as vitórias do rei Frederico II e a defecção dos russos obrigaram Maria Teresa a assinar a Paz de Rubetzburgo em 1763. A Prússia, com 1/3 da riqueza e 1/6 da população da Áustria, triunfara 2 vezes. Esse choque duplo precipitou sobre o reinado de Maria Teresa 2 drásticos surtos de reformas do Estado Habsburgo, com o objetivo de modernizar e renovar todo o aparato de governo. Pela primeira vez na história, a aristocracia e o clero tiveram de pagar impostos. A imperatriz teria 16 filhos. Ela preparou o filho mais velho para governar, e então governou juntamente com ele, e casou quantas filhas pôde com os monarcas da Europa. O filho mais velho era José, um absolutista esclarecido, que, como sua mãe, desejava transformar os territórios dispersos da monarquia dos Habsburgos num estado bem administrado. A filha mais nova era a famosa Maria Antonieta. Quando Maria Teresa despachou sua filha para casar-se com o príncipe herdeiro da coroa francesa, em 1773, ela deu um exemplo típico da diplomacia marital dos Habsburgos. Era a união de 2 famílias dinásticas que tinham sido rivais no passado. Maria Teresa governou por 40 anos, morrendo em 1780, com 63 anos. Foi a primeira e única mulher a governar sob os domínios Habsburgos, e a última chefe da Casa Habsburgo. A partir de seu casamento, a Casa Real passou a denominar-se Casa Real de Habsburgo-Lorena. Assumiu o trono o filho mais velho da imperatriz, com o título de José II. Sob sua liderança, as reformas do império foram mais profundas. As ideias iluministas pairavam no ar. Então, ele implementou a liberdade religiosa, dissolveu as terras da igreja e assumiu as universidades. Introduziu-se um avançado código penal. Os tribunais foram reformados e a censura foi abolida. Inaugurou-se o recrutamento obrigatório e o exército se expandiu para cerca de 300 mil soldados. A servidão foi formalmente abolida em 1781, entre outras abrangentes reformas. Mas no âmbito externo, José II foi um fracasso. Tentou conquistar a Baviera, foi barrado pela Prússia. Tentou conquistar os Balcãs, foi barrado pelos turcos otomanos. O reinado de José II terminou em fracasso e desilusão. Com a morte de José II e a ascensão de Leopoldo II, grande parte da reforma implementada foi revogada. E com a eclosão da Revolução Francesa, a dinastia e a aristocracia se uniram em medidas conservadoras, e até a censura voltou. A Revolução Francesa, com a decapitação do rei Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta, mostrou-se uma inimiga muito mais séria do que o esplendor do Rei Sol. A avalanche produzida pelo lema Liberté, Égalité e Fraternité e pelas vitórias de Napoleão Bonaparte por pouco não destruiu os Habsburgos. O comandante do império nessa época era Francisco I, pai da imperatriz Leopoldina. Como líder do grande multiétnico Império Habsburgo, Francisco, conhecido como Francisco II para o Sacro Império Romano Germânico, se sentiu ameaçado pelas reformas sociais e políticas de Napoleão Bonaparte, que estavam sendo exportadas para toda a Europa, com a expansão do Primeiro Império Francês. Francisco tinha um relacionamento frágil com a França. Sua tia Maria Antonieta foi guilhotinada pelos revolucionários no início do seu reinado. Francisco, em geral, era indiferente ao seu destino. Ela não era íntima de seu pai, Leopoldo, e embora Francisco a tivesse conhecido, era muito jovem na época para ter qualquer lembrança dela. Até tentaram negociar com o imperador pela libertação de Maria Antonieta, mas Francisco não estava disposto a fazer concessões em troca. O resultado foi que ela foi parar na guilhotina. Mais tarde, ele levou a Áustria às guerras revolucionárias francesas. Ele brevemente comandou as forças aliadas durante a campanha de Flandres, em 1794, antes de entregar o comando a seu irmão Carlos. Mais tarde, ele foi derrotado por Napoleão. Era o início de uma freguesia. Mais uma vez lutou contra a França durante a Segunda e a Terceira Coalizão, e foi derrotado, trucidado e humilhado na Batalha de Austerlitz. E com isso ele teve que concordar com o Tratado de Paz,
enfraquecendo o Império Austríaco e reorganizando a Alemanha sob a Confederação do Reno, chefiada pelo próprio Napoleão Bonaparte. Neste ponto, ele acreditava que sua posição como imperador do Sacro Império Romano Germânico havia se tornado insustentável. Por isso, em 6 de agosto de 1806, ele abdicou do trono, sendo o último imperador do Sacro Império Romano Germânico e primeiro imperador do Império Austríaco. Em 1809, Francisco atacou a França novamente, na esperança de tirar proveito da Guerra Peninsular. Ele foi novamente derrotado, e desta vez obrigado a aliar-se a Napoleão, cedendo o território do Império e juntando-se ao bloqueio continental, além de conceder a mão de sua filha em casamento a Napoleão Bonaparte. As guerras napoleônicas enfraqueceram drasticamente a Áustria, e ameaçou sua primazia entre os estados da Alemanha, uma posição que ele acabaria por ceder ao Reino da Prússia. Contudo, com a derrota de Napoleão e o Congresso de Viena, o agora imperador da Áustria aparecia novamente como um dos mais poderosos da Europa. Em reconhecimento a isso, Francisco, representado pelo seu embaixador, presidiu o Congresso de Viena, ajudando a redesenhar o mapa político da Europa, dando início a uma era de conservadorismo. A Confederação Germânica, uma associação fraca dos estados da Europa Central, foi criada pelo Congresso de Viena em 1815, para organizar os estados sobreviventes do Sacro Império Romano. O Congresso foi um triunfo pessoal para Francisco, e dessa vez aquela máxima valeu: quem ri por último, ri melhor. Com a morte de Francisco, ascende seu filho mais velho, Fernando, em 1835. Fernando desde a infância possuía uma doença mental, e assim era incapaz de governar pessoalmente seu império, com o conselho regencial sendo estabelecido após a sua ascensão. Devido às revoluções de 1848, Fernando abdicou em dezembro daquele ano, em favor de seu sobrinho Francisco José I. Fernando passou a viver no Castelo de Praga até morrer aos 82 anos em 1875. Francisco José restabeleceu a ordem no Império e restaurou o domínio da Áustria na Confederação Germânica. Seu reinado, que durou 68 anos, é o quarto mais longo da história europeia, depois de Luís XIV da França, de João II de Liechtenstein e de Elizabeth II do Reino Unido. É o segundo monarca mais famoso da Europa do século XIX, atrás apenas de Napoleão Bonaparte. Sua esposa foi a famosa Elizabeth da Baviera, mais conhecida como a Imperatriz Sissi. Em seu reinado, o foco das tensões muda. Em vez da rivalidade de quase 300 anos com a França, o século XIX como um todo foi marcado pela disputa com a Prússia. Estava em jogo a supremacia pelo restante da Alemanha. Mais industrializada, culturalmente unificada e com um exército muito mais bem equipado e treinado, a Prússia destroçou qualquer ambição austríaca. Fez a Áustria perder seus territórios no norte da Itália para o Piemonte, o qual terminaria por unificar essa região alguns anos mais tarde. Fez também ele abdicar de sua influência no restante da Alemanha e sucumbir às pressões dos húngaros por maior autonomia, gerando a monarquia dual, o Império Austro-Húngaro. O poderoso império passou então a ser uma potência secundária, cada vez mais descobrindo nos Balcãs sua única rota de expansão, e foi justamente nessa região que eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Francisco José tinha como herdeiro o arquiduque Francisco Ferdinando. No dia 28 de junho de 1914, o arquiduque foi morto no atentado em Sarajevo, na recém-anexada Bósnia e Herzegovina. Persuadido por um de seus ministros, Francisco José consentiu em enviar um ultimato ao Reino da Sérvia. Embora a Sérvia tenha concordado com a maioria dos pontos do ultimato, a guerra foi declarada, o que ligou as políticas de alianças e a Primeira Guerra foi deflagrada. A Primeira Guerra colocaria fim a qualquer projeto de reestruturação. Sem aguentar as pressões internas dos seus mais variados grupos étnicos subrepresentados, como os eslavos, os tchecos e os italianos, e com tecnologia atrasada, o Império sucumbiu diante do conflito, sendo despedaçado pelas potências vencedoras após o fim da guerra. A criação da República Democrática da Hungria e da República Germânica da Áustria gerou a deposição formal dos Habsburgos. Após algumas tentativas fracassadas de recuperar o trono, a família exilou-se na Suíça. Carlos I, o último imperador, nunca abdicou formalmente. Entretanto, a Lei Habsburgo, passada pelo parlamento austríaco, confiscou a propriedade e os direitos políticos da família. Sem dúvidas, ao olharmos para o passado, essa família se destaca,
Através de grandes acordos matrimoniais, chegou a formar um império que o sol nunca se punha. Foi protagonista de alguns dos maiores eventos da história e manteve-se coesa em sua dinastia familiar. O sonho de uma monarquia universal cristã não se concretizou, porém, o Império Habsburgo entrou para a história. Olá, eu sou o professor Danilo, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe com seus amigos. Se você quer ajudar o canal a receber notícias antecipadas e saber dos próximos capítulos, torne-se um membro, basta clicar aqui no botão Seja Membro embaixo desse vídeo. Você também pode ajudar o canal através da nossa campanha no Apoia-se, ou comprando as nossas camisetas na Noctu Story. Agora temos 3, uma da Joana d'Arc, outra da Maria Antonieta e outra das 6 esposas de Henrique VIII. São estampas exclusivas do canal para te deixar no estilo. Comente aí qual a próxima dinastia que você quer ver aqui no canal. No mais, é isso. Até mais!